And o legado, Hart. Uma nova jornada. As luzes do auditório ofuscavam meus olhos enquanto eu permanecia no palco, o diploma enrolado apertado em minhas mãos. Meu peito se enchia de um misto de orgulho e nervosismo trêmulo, aguardando apenas um momento, uma única palavra de reconhecimento da minha família. Antes de começarmos, deixem um comentário e nos digam de onde vocês são e de qual cidade estão assistindo aos nossos vídeos. E depois de assistir ao vídeo completo, não se esqueçam de nos dizer o que vocês fariam nessa situação. Sejam honestos. Digam-me nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários. Vamos começar. Em vez disso, quando desci para meio da multidão, a voz do meu pai cortou os aplausos como uma faca. Seu diploma não significa nada, Hannah, disse meu pai alto o suficiente para que os parentes ao nosso redor ouvissem. Seus braços estavam cruzados, sua mandíbula rígida de desprezo. Você acha que um pedaço de papel te torna melhor? Vá para casa e ajude seu irmão com os negócios dele. É assim que o sucesso de verdade se parece. O sorriso congelou em meus lábios. As famílias dos meus colegas de classe estavam se abraçando, chorando, tirando fotos. A minha? Eles estavam me vendo queimar viva sob as palavras do meu pai. Pai, eu trabalhei 4 anos, comecei, minha voz tremendo. Ele levantou a mão para me calar. 4 anos desperdiçados. Quem vai te contratar? Não se iluda, Hannah. Seu irmão vai levar esta família adiante, não você. Você deveria aprender o seu lugar. Uma risada escapou dos lábios da minha prima. Acho que essa beca é só para exibição, né? Ela sussurrou para minha tia. O calor subiu pelo meu pescoço. Meus dedos se fecharam tão firmemente em volta do diploma que a fita quase se partiu. Mamãe não me defendeu. Ela desviou o olhar, fingindo verificar o celular. Meu irmão! Jason deu um sorriso presunçoso, como se já tivesse vencido algo. Engoli em seco, contendo a apontada no peito. Você não precisa acreditar em mim, sussurrei. Mas não pense que vou rastejar atrás do Jason para sempre. Meu pai se inclinou, os olhos frios. Você fará o que eu disser, e isso é final. O mundo ao meu redor embaçou. Os aplausos, as câmeras, as famílias celebrando. Saí sozinha, meus saltos ecoando no chão polido. Cada passo ecoava minha humilhação. Naquela noite, em meu quarto, sentei-me à minha escrivaninha, encarando meu diploma. Minhas mãos tremiam enquanto eu traçava as letras do meu nome. Deveria ter sido o meu dia de maior orgulho. Em vez disso, foi envenenado. Mas a história não terminou ali, porque na manhã seguinte, um SUV preto parou em frente à nossa casa. O som do motor fez todos espiar pelas persianas, e quando a porta se abriu, meu avô, Edward Carter, o homem com quem meu pai não falava há anos, saiu segurando uma caixa de madeira polida. O ar mudou instantaneamente. O que diabos ele está fazendo aqui? Meu pai murmurou, o rosto pálido. Vovô nem sequer olhou para ele. Seus olhos fixaram-se diretamente em mim. Hannah, disse ele com uma voz firme e clara que se espalhou pelo ar da manhã. Eu tenho algo para você. E quando ele levantou a tampa, toda a minha família congelou. O ar da manhã parecia cortante, cada segundo se esticando enquanto meu avô, Edward Carter, estava em nossa entrada com aquela caixa de madeira polida em mãos. Sua presença sozinha carregava peso. Ombros largos apesar da idade, cabelos prateados penteados para trás, um olhar severo que deixava meu pai visivelmente desconfortável. Hannah, repetiu ele, sua voz firme, os olhos estreitando-se para meu rosto pálido. Isso pertence a você. Ele abriu a caixa. Lá dentro havia um conjunto de chaves repousando sobre um envelope grosso, selado com cera vermelha. O brilho do metal capturou o sol, refletindo diretamente nos olhos semicerrados do meu pai. Jason foi o primeiro a quebrar o silêncio. O que é isso, vovô? Perguntou ele, fingindo curiosidade. Mas seu sorriso presunçoso vacilou quando o de vovô retrucou. Não para você, garoto!
disse o vovô, seu tom afiado como aço. Isso é da Hannah! A mandíbula do meu pai apertou. Pai, seja qual for o truque que você está armando, pare. Ela não precisa de truques. Os olhos do vovô faiscaram, sua voz de repente trovejante. Ontem, ouvi como você a humilhou no dia da formatura de todos os dias. Você disse a ela que o diploma dela não significava nada. Suas palavras estalaram como um chicote. Vizinhos pararam em suas caminhadas matinais, olhando em direção à nossa casa. Mamãe puxou a manga do papai, sibilando. Abaixe a voz, as pessoas estão olhando. O rosto do meu pai contorceu-se. Ela precisa aprender a realidade. Jason é quem tem um futuro. Ela. Chega. A voz do vovô o silenciou instantaneamente. Seu olhar voltou para mim, suavizando um pouco. Hannah, abra o envelope. Minhas mãos tremeram enquanto eu quebrava o selo de cera. Dentro havia documentos nítidos, papéis de propriedade. O endereço escrito no topo fez meu estômago despencar. Isso é um condomínio no centro, sussurrei, piscando com força para ter certeza de que não estava imaginando. Não é qualquer condomínio, disse o vovô firmemente. Está totalmente pago em seu nome, e as chaves do escritório logo abaixo dele. Esse escritório é seu agora, Hannah. Comprei há anos, esperando o momento certo. Ontem foi a gota d'água. Você merece coisa melhor do que ser tratada como bagagem em sua própria família. Os papéis tremularam em minhas mãos trêmulas enquanto suspiros irrompiam ao meu redor. A voz de Jason disparou desesperada. Isso não é justo. Sou eu quem administra um negócio. Eu poderia usar esse espaço. Por que ela? O olhar do vovô o cortou como vidro. Porque ela conquistou. Ela não tomou atalhos. Ela não se aproveitou de favores. Ela trabalhou, Jason. E enquanto você esteve perseguindo o lucro, ela esteve perseguindo o conhecimento. Não ouse questionar o porquê. Meu pai deu um passo à frente, os punhos cerrados ao lado do corpo. Pai, você não pode simplesmente entregar propriedades como se fossem balas. Ela não é capaz de administrá-las. O vovô não piscou. Ela aprenderá, e eu a apoiarei em cada passo. Isso é mais do que você jamais deu a ela. A tensão era espessa, pressionando meu peito. Engoli em seco, minha voz embargada quando finalmente falei. Vovô, por que eu? Por que agora? Seu rosto suavizou, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. Porque ontem eu vi minha neta ser envergonhada quando deveria ter sido celebrada. Você não é invisível, Hannah. Você não é fraca. E é hora de o mundo e esta família verem isso. Minha garganta apertou. Por anos, eu me escondi atrás do silêncio, atrás da sombra de Jason, atrás das palestras intermináveis do meu pai, de que eu não era suficiente. E agora, aqui estava meu avô me empurrando para a má luz. O rosto do meu pai se contorceu de raiva. Isso é ridículo. Hannah, não pense que isso muda alguma coisa. Você ainda mora sob o meu teto. Você ainda fará o que eu disser. O vovô se virou para ele, sua voz baixa, mas mortal. Não mais. Ela tem o próprio teto agora. As palavras atingiram como um trovão. Jason gaguejou. Mamãe pressionou a mão na boca. Meu pai ficou congelado, seu poder escorrendo como areia por entre os dedos. Apertei as chaves com força, sentindo o couro metal frio cravando na minha palma. Pela primeira vez não me senti um fardo. Senti-me livre, mas a liberdade veio com fogo. Levantei o queixo e olhei diretamente nos olhos do meu pai. Minha voz estava firme, mais alta do que eu esperava. Você me disse que meu diploma não significava nada. Bem, amanhã eu começo algo que provará que você está errado e você não vai mais me controlar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os lábios do meu pai se apertaram em uma linha fina, suas narinas dilatando. Os olhos de Jason brilhavam de inveja e mamãe nem sequer encontrava meu olhar. O vovô colocou a mão no meu ombro, me ancorando. Hannah, você tem um futuro que não depende da aprovação deles.
Não perca tempo tentando convencê-los, apenas mostre a eles. A caixa fechou com um baque pesado e final enquanto-lhe o vovô a entregava a mim. E enquanto eu me virava para voltar para dentro, segurando aquelas chaves como se fossem salvação, percebi que o equilíbrio de poder em minha família havia mudado. Mas o que nenhum de nós sabia então era que este presente era apenas o começo, porque meu pai e meu irmão não estavam prestes a me deixar ascender sem uma luta, e eu não estava prestes a recuar. A porta do condomínio rangeu com um leve empurrão e a luz do sol se espalhou pelos pisos de madeira polida. Fiquei parada na soleira, apertando as chaves com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Isso era meu. O espaço cheirava levemente a cedro e tinta fresca. Uma folha em branco pronta para carregar meu nome. Da varanda, a cidade se estendia ampla e viva. O tráfego zumbia lá embaixo como o pulso da possibilidade. Vovô realmente fez isso? E sussurrei para mim mesma, minha garganta apertada de descrença. É real. Passei a mão pela bancada da cozinha de granito, pela mesa elegante no escritório lá embaixo, pelas janelas altas emoldurando um mundo ao qual eu pensei que nunca teria acesso. Pela primeira vez, o futuro não era uma porta trancada. Eu tinha a chave. Mas a realidade não me deixaria aproveitá-la em silêncio. Naquela noite, meu telefone vibrou incessantemente. Primeiro Jason, depois papai, depois mamãe. Mensagem do Jason. Você não merece esse escritório. Entregue ou vai se humilhar. Recado de voz do papai. Hannah, não se empolgue. Isso não é permanente. Não me faça intervir. Cada palavra era uma corrente tentando me arrastar de volta. Eu as deletei sem hesitação, meu pulso batendo com uma mistura de medo e desafio. Na manhã seguinte, a tempestade chegou à minha porta. Uma batida forte sacudiu a porta do condomínio. Quando abri, Jason entrou, os olhos selvagens de raiva. Sua camisa polo estava impecável, mas seu rosto estava contorcido de pânico. Você acha que pode simplesmente pegar o que é meu? Ele cuspiu, batendo a mão contra a mão à parede. Mantive minha posição. Não é seu, Jason. Vovô me deu. Ele riu amargamente, andando pela sala como um animal enjaulado. Vovô não sabe o que está fazendo. Você tem um diploma inútil, sua Hannah. O que você vai administrar aqui? Um projeto de caridade. Clientes não querem alguém que se esconde em livros. Eles querem resultados. Isso sou eu. Sempre fui eu. Suas palavras picaram, mas algo dentro de mim estalou. Eu ouvi você me diminuir a vida inteira. Retruquei, minha voz afiada e trêmula. Mas eu cansei de ser a sombra do seu holofote. Você quer resultados? Assista-me. As narinas de Jason dilataram. Você vai se arrepender disso. Antes que eu pudesse responder, a voz do vovô trovejou do corredor. Não, Jason. O único que vai se arrepender de alguma coisa é você. Jason congelou. O vovô estava na porta, bengala na mão, seu olhar como fogo. Ele entrou, sua presença preenchendo o cômodo. Você entra aqui como um ladrão, o vovô rosnou. Tenha um pouco de dignidade. Vovô, você não entende. Jason argumentou, sua voz desesperada agora. Ela não foi feita para isso. Ela vai falhar, e quando falhar, você verá que eu estava certo o tempo todo. A mandíbula do vovô se cerrou. A falha não é a vergonha aqui. A vergonha é um irmão que tenta quebrar a irmã antes mesmo de ela ter começado. A boca de Jason se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele se virou, saindo com um estrondo de porta que fez as paredes do condomínio tremerem. Fiquei parada, a adrenalina zumbindo em minhas veias. O vovô colocou a mão no meu ombro. Não deixe o medo dele se tornar o seu medo. Pessoas que sabem que estão perdendo o controle sempre reagem primeiro. Lágrimas arderam em meus olhos. E se ele estiver certo, vovô? E se eu falhar? Ele olhou para mim com clareza penetrante. Então você falha em seus próprios termos. Não nos dele, não nos do seu pai, nos seus.
E isso vale mais do que 1000 vitórias vazias construídas na aprovação de outra pessoa. Engoli em seco, deixando suas palavras penetrarem nas rachaduras onde a dúvida morava. Naquela noite, sentei-me à mesa do escritório lá embaixo, abrindo meu laptop. O zumbido da tela iluminou meu rosto enquanto eu olhava para o documento em branco, esperando por mim. Meu coração batia forte, mas meus dedos começaram a se mover. Planos, ideias, sonhos que eu havia enterrado porque ninguém acreditava neles. Cada tecla era rebelião. Cada linha era prova de que eu não era invisível. Mas lá fora, as linhas de batalha dela estavam sendo traçadas. Em casa, meu pai estava andando pela sala, sua voz retumbando enquanto falava com mamãe. Edward enlouqueceu. Se Hannah tiver sucesso, ela nos humilhará. Precisamos colocá-la de volta em seu lugar antes que ela envergonhe a família. Jason sentou-se perto, os punhos cerrados. Não se preocupe, pai. Ela não vai durar. Eu vou garantir isso. Suas vozes ecoaram pelo corredor como uma declaração de guerra. E em meu condomínio, senti a tensão em meus ossos mesmo sem ouvir suas palavras, porque sabia que isso não tinha acabado. Minha família não ia me deixar subir em silêncio. Eles lutariam, conspirariam e me empurrariam para o limite. Mas pela primeira vez em minha vida, eu estava pronta para lutar de volta. E algo profundo em meu peito sussurrou: que venham. 3 semanas depois, o escritório no centro fervilhava com uma energia calma. Um punhado de jovens profissionais, recém-formados como eu, sonhadores com fogo nos olhos, sentaram-se ao redor da mesa de conferências. Olhei para eles, o coração batendo forte, enquanto clicava no último slide da minha apresentação. Isto, disse eu, apontando para a murchandela brilhante, é o nosso começo. Uma empresa de consultoria construída sobre inovação, não tradição. Não precisamos de 100 anos de reputação, precisamos de coragem, e se ficarmos juntos, provaremos que todos estão errados. Aplausos ecoaram pela sala. Minha garganta apertou. Eles acreditavam em mim, mas nem todos estavam aplaudindo. A porta de vidro se abriu e lá estavam Jason e meu pai. A expressão do meu pai era esculpida em pedra. Jason sorria presunçosamente como se já tivesse vencido. O ar rareou. Impressionante, disse meu pai, sua voz pingando sarcasmo. Mas não vamos fingir, Hannah. Isso é um parquinho, nada mais. Jason encostou-se no batente da porta, braços cruzados. Você está se humilhando. Arrume tudo antes que a cidade inteira ria de você. A equipe olhou nervosamente para mim. O calor subiu pelo meu peito, minhas mãos tremendo ao meu lado. Eu poderia desmoronar. Eu poderia deixar as palavras deles me derrubarem novamente, mas não o fiz. Fiquei mais ereta, travando olhares com eles. Vocês vieram até aqui só para me insultar? Parece que não sou eu quem está perdendo tempo. O sorriso presunçoso desapareceu dos lábios de Jason. O rosto do meu pai escureceu. Cuidado com a sua boca. Antes que eu pudesse responder, a porta da conferência abriu novamente. Desta vez, o vovô entrou. Sua bengala clicou no chão, sua presença comandando silêncio. Ele olhou diretamente para meu pai. Chega, Richard. Você passou anos esmagando o espírito dela. Não mais. Meu pai bufou. Ela não está pronta. Ela está mais pronta do que você jamais esteve. O vovô interrompeu, a voz afiada. Ele se virou para minha equipe. Vocês sabem por que eu dei este escritório para Hannah? Porque ela é a única nesta família com a coragem de construir algo próprio. Vocês, jovens, sigam-na. Não porque ela é minha neta, mas porque ela conquistou a confiança de vocês. Meu peito ardeu de emoção. O vovô não estava apenas me defendendo, ele estava me entregando a autoridade que meu pai sempre negou. Jason balançou a cabeça, sua voz subindo. Isso é uma piada. Eu já construí uma empresa. Sou eu quem tem experiência. O olhar do vovô se fixou nele. Experiência lhe não faz um homem se a arrogância não apodrece por dentro. O rosto de Jason contorceu-se. Ele se virou para mim,
apontando um dedo. Você vai se arrepender disso, Hannah. Você vai cair de cara e quando isso acontecer, não venha rastejando de volta. As palavras cruéis ecoaram afiadas e cruéis, mas não me perfuraram mais. Olhei-o diretamente nos olhos. Minha voz saiu firme, mais forte do que eu imaginava. Jason, eu não vou rastejar para lugar nenhum, nem para você, nem para o papai. Eu vou ficar de pé sozinha e quando eu me erguer, você não terá escolha a não ser assistir. Suspiros percorreram a sala. Os olhos da minha equipe brilharam com respeito. Os lábios do vovô se curvaram em um sorriso tênue. Pela primeira vez em minha vida, me senti intocável. Meu pai agarrou o braço de Jason, sua voz baixa e tensa. Vamos! Eles saíram com raiva, seus passos afiados contra o chão, mas não podiam levar de volta o que acabara de acontecer. O poder havia mudado. Virei-me para minha equipe, minhas mãos finalmente firmes. Onde estávamos? Ah, sim, construindo o futuro. Eles riram, aplaudiram e se inclinaram com energia renovada. E enquanto eu olhava para o vovô, de pé com orgulho nos olhos, eu sabia a verdade. Eu não era mais a filha esquecida. Eu era Hannah Carter, líder, graduada, lutadora. E este era apenas o começo.